tudo bem com você? Seja muito bem-vindo no podcast Nas Entrelinhas com Eliana Lopes. Todos os dias a gente está aqui preparando algo sempre especial para você. E claro que hoje também não pode ser diferente, né? Como todos os programas aqui têm sido de especial para você. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela que é incrível, tem história para contar pra gente, tem coisas... Bom, se eu contar tudo aqui, ela não vai contar nada, né? Ela tá aqui do nosso lado já, todo mundo já tá acompanhando aqui com a gente. Ela que é Lucy, conhecida como Lucy Maravilhosa, sempre no programa Você Bonita, vai contar pra gente um pouquinho mais aqui nas Entrelinhas com Eliana Lopes. Né, Lucy? Muito prazer estar conosco aqui hoje conosco. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço estar aqui essa tarde, né? Tarde, noite, nem sei como é que tá lá fora, mas é tão bom a gente poder se encontrar com pessoas e trocar ideias, né? Ver essa diversidade que a gente vive aí, cada um pensando de um jeitinho, mas todo mundo em prol de uma coisa só, né? Felicidade e paz para todo mundo. Obrigada, que bom demais tê-la aqui conosco hoje. E, claro, mais um podcast para compor a nossa mesa incrível, a jornalista. Ela que é maravilhosa. Eu falo sempre que é maravilhosa, gente. Vocês vão cansar de me ouvir falar. Daniele Tomé, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez. E esse bate-papo vai ser uma delícia, gente. Vem conosco. E vocês, não sei se vocês sabem, mas ela veio de fora, tomou um voo muito grande para chegar aqui no nosso podcast. Jolie, Angelita Jolie. Obrigada, Eliana, pelo convite. Mas não precisa exagerar. É que ela parece muito, gente. Depois vocês escrevem aqui, ó, nos comentários. Ela não parece a Angelita Jolie? Muito. Tá. E é por isso que ela é chamada de Jolie. Seja muito bem-vinda. Ela que é administradora, empreendedora. Ela tem um currículo enorme na sua carreira profissional aí, que deixa assim, muita gente assim, até com vontade de arregaçar a manga e ir para frente de tanta coisa boa que ela leva para as pessoas, né? Nos encorajando com essa força de mulher que você é. Obrigada, Eliana. E eu que estou aqui junto com vocês, Eliana Lopes. Seja muito bem-vindo. Lucy, que bom demais tê-la aqui com a gente hoje. Para a gente é um prazer imenso. Sempre é um prazer receber os nossos convidados. E você é uma delas. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui no nosso podcast. E sinta-se à vontade com os microfones, tá, gente? Para a gente sentir mais à vontade aqui, podcast é assim. Uns bombonzinhos para a gente degustar aqui durante o nosso bate-papo, para engordar um pouquinho ou emagrecer, ou então só colocar um docinho na boca, né? Lucy, você que é terapeuta comportamental com especialização em narcisismo parental, você trabalha nessa área há 24 anos, é isso mesmo? 24 anos. É tempo, hein? Pouquinho, né? A gente aprende algumas coisinhas nesses anos aí. Eu já trabalhava antes com motivação, depois eu fui me especializando em filosofia, até chegar à área comportamental, que é uma área que me atrai muito, né? Eu acho que o ser humano, mais do que mente, mais do que biologia, é comportamento. Então, hoje, quando as pessoas procuram uma terapia comportamental, é muito em cima daquilo que ela quer resolver mais rápido, mais imediato. É algo que tem trazido prejuízos para ela, que é o comportamento. Então, não tenha dúvida, né? Não adianta você trabalhar a mente, tudo se o seu comportamento continuar o mesmo. Então, eu me atraí muito por essa área, né, de comportamento. E falando em comportamento, eu não sei se é impressão minha, mas a gente tem visto em várias ocasiões, até mesmo no meio das celebridades, que o comportamento, às vezes a pessoa está ali, né, ela te mostra uma coisa que ela não é aquilo. Isso que é muito sério. Aí ela faz aquilo para conquistar ou ganhar alguma coisa que ela está almejando ali para, né, você vai saber falar melhor do que eu, mas ela mostra uma coisa que ela não é. Então, porque, querendo ou não, a gente sempre visa um ganho, né, com uma atitude nossa. Então, só que o comportamento é assim, a gente tem um comportamento consciente e um inconsciente. O consciente é o comportamento, assim, mais corrompível de um ser humano, porque eu manipulo, eu realmente forjo, né, eu formato, eu idealizo. Agora, nós temos um comportamento inconsciente, que esse não tem como a gente domar, entendeu? Então fica muito nas entrelinhas. Eu costumo falar para os meus pacientes que meu trabalho é meio investigativo. Meu trabalho, muitas vezes, é ouvir o que as pessoas não estão me dizendo.
Mas não é que elas não estão me dizendo porque elas não querem dizer. É que muitas vezes você já vive tanto um personagem que você chega numa terapia, você nem sabe quem é mais. E você quer se descobrir, falar, nossa, Lucia, eu gostaria, sabe, de voltar à minha origem, de saber realmente do que eu gosto, do que eu não gosto mais, porque, infelizmente, a gente tem aí esses tempos modernos, né, que faz com que a gente vá se maquiando, vá se rebuscando e deixa lá atrás muitas coisas que era aquele ímpeto, sabe, que a gente fala, poxa, teve uma época que eu queria muito mudar o mundo. E o que aconteceu com isso, né? Ao invés de mudar o mundo, eu me mudei. Que é uma das frases motivacionais. Se você não pode mudar o mundo, mude a você. Eu não concordo. Porque você vai perdendo toda uma característica. E é tão magnífico você poder ser algo original e não ser as cópias. E as pessoas insistem em ser cópias. Entendeu? Então, quando chega numa terapia, principalmente na comportamental, praticamente não sabem nada de si. Nada do que gosta, do que não gosta, do que quer, do que não quer. Você fala, nossa, mas o que aconteceu? Ah, eu lembro de mim, por exemplo, até 12, 13 anos. Depois eu não sei mais quem eu sou. E eu trabalhei um tempo com pacientes terminais, né, no Hospital São Paulo. E a parte mais triste para mim, inclusive é isso a base do meu trabalho, é quando uma pessoa recebe um prognóstico fechado, de alguns meses de vida, enfim. E o que mais as pessoas se queixavam para mim é de não terem vivido a vida que elas gostariam de ter vivido. Elas viviam a vida que o marido queria, que o pai queria, que não sei quem queria, menos a que elas queriam. Aí você chegava e falava, nossa, mas o que você queria fazer? Não sei. Eu só sei que não era isso. Eu fui deixando as pessoas me levarem, eu fui deixando as pessoas me moldarem. Não é nem moldagem, isso para mim, sabe, é uma... É se adaptar ao outro, né? Eu acho... E se esquecer de si mesma, né? Mas nesse caso, quando você não permite, quando você é levada, eu não chamaria isso nem de moldagem, eu chamaria isso de, sabe, de arrancar pedaços de você mesmo. Porque tiram completamente, descaracterizam. Sabe, e ainda mais as mulheres, né? A gente sabe disso. A nossa sociedade ainda faz vistas grossas para isso. Então você tem que se adaptar à vida do seu marido, à vida dos filhos. Quando a gente tem filhos, né? Eu tenho 6. É isso que eu ia falar, que você tem 6 filhos e casada há 34 anos. Sim. Como é que é isso, ser mãe de 6 filhos, casada há 34 anos, ser uma terapeuta fantástica e participar do programa que você já participa há mais de 12 anos, é isso? Do Você Bonita? Eu participo do Você Bonita há 12 anos, né? Sempre com comportamento. Eu já tive quadro no TV Aparecida, na Record, sempre com quadro comportamental. Mas, para mim, estar casada há 34 anos é uma coisa assim... Eu não considero sorte, porque eu não acredito em sorte. Eu acredito em probabilidades, entende? Então, eu acho que todo mundo tem 50% de chance de uma probabilidade dar certo na sua vida e 50% de não dar certo. O que acontece é que se eu me focar na probabilidade de não dar certo, eu vou ampliar isso para 80%. Então, com certeza, não vai dar certo. E eu resolvi apostar que sim, daria certo. Eu me casei muito nova, meu marido também era muito jovem, eu mais ainda, eu tinha 18 anos, né? Então, para mim, assim, foi um mundo totalmente diferente. Eu venho de uma família primária totalmente disfuncional, desestruturada, então eu conheci, assim, muitas pessoas, casamento não é nada de bom, casamento é uma droga, você vai ver depois de um tempo, perde-se todo o encantamento, então... Eu vinha, sabe, assim, de crenças que por pouco não me derrubaram assim. Então eu ficava questionando, eu falei, mas por que tem que ser assim, né? Aí foram vindo os filhos. Eu até brinco, eu falo que o único que a gente planejou foi o 6º. Foi o único. Qual a idade deles? A minha mais velha tá com 32, né? Aí eu tenho 4 filhos vivos hoje. Eu perdi 2. Perdi não. Né, voltaram para Deus, 2. Tinha uma menina de 7 meses, aí depois veio a minha terceira filha, que hoje tem 30, depois tenho a minha
caçulinha Carol, que tem 26. Depois um outro filho meu, o Vitor, que faleceu com 7 anos, hoje estaria com 23. E eu tenho um caçula de 18, que é o Pedro. Então é uma turminha boa lá em casa, agora tem os agregados, já tem os netos. Então eu falo que cai uma tampa na minha cozinha, vira Mas pagode. você fala uma coisa interessante aqui nela, ela diz no release dela que é casada, mãe de 6 filhos. Isso é muito importante, porque eu também já enterrei um filho e também voltou para Deus, né? Porque ele é de Deus, né? Os nossos filhos são de Deus. Então eu digo assim, tenho 2 filhos, que um mora com Jesus e a outra mora aqui comigo. Então é muito bacana isso, porque a gente tem que lembrar, né? Porque eles não estão aqui, mas eles são nossos filhos, que nós estamos vivos ainda. Sempre. Então a gente está vivo, né? Eu também perdi um filho, né, de 7 meses, e ele ficou 33 dias vivo. E até hoje eu comemoro o Dia das Mães, o aniversário, porque para mim ele está vivo, né? Então a gente tem que sempre colocar, por mais que a gente tenha 10 filhos, tem que colocar sempre Todos são aquele iguais, que está né? do lado de Deus, né? Lógico. E é bacana porque você vê 6 filhos, né? Você podia ter parado no primeiro, no segundo, e você foi até o 6º. Olha que gostoso, Não, 6 filhos. Gente, por isso que eu falo que o 6º foi o único que eu planejei, porque eu tinha laqueadura. Quando nasceu meu 5º filho, eu tive um Você problema. planejou o 6º, o último. E ele, Cara, isso aí é inédito, né? Presente. Você programa. Até hoje ele tira sarro das meninas, que ele fala, eu sou o único que a mamãe quis. Né? Porque eu engravidei com o DIU, eu engravidei tomando injeção, eu engravidei de várias formas, entendeu? Uau. E assim, aí quando eu tive meu 5º filho, que é esse um dos que faleceram com 7 anos, eu tinha feito laqueadura, né? Porque eu tive problemas graves na gestação, enfim. E aí meu médico falava, olha, não é bom que você tenha mais filhos, e Eu já tinha tentado outros métodos, inclusive o DIU, eu já tinha engravidado com o DIU. Aí ele falou, faz a laqueadura. Eu fiz a laqueadura, mas eu confesso para vocês que eu não fiquei à vontade. Confortável, né? Não fiquei. Era uma coisa que eu não sei por que me incomodava. E todo mundo falava, mas sim, você já tem as meninas, tem o menino, né? Tá tudo bem. Eu falava, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu senti uma coisa que era até muito engraçado. E as pessoas até achavam que eu tava ficando louca. Porque quando eu ia colocar a mesa, né, pra minha família, eu sempre ficava com um prato, um copo na mão, e eu ficava assim, nossa, mas falta alguém. Falta alguém. Sabe? Eu ficava sempre com alguma coisa na mão, falava, mas que estranho, falta alguém. Aí o pessoal, meu Deus, você é louca, você é maluca, não falta ninguém, tá todo mundo aí, olha aí, não sei o quê. Mas eu tinha uma sensação dentro de mim que faltava alguém. E olha, foi uma coisa assim, incrível que aconteceu na minha vida. Esse meu filho, quando ele estava com 7 anos, ele precisou fazer uma cirurgia. Era uma cirurgia super simples, tranquila, mas após a cirurgia ele teve um choque hemorrágico disseminado, que acabou se tornando uma hemorragia cerebral, morte cerebral, e ele veio a falecer. Naquele momento, é uma coisa tão estranha que passa com a gente, né? Aquele tumulto todo, o médico tentando me explicar o que tinha acontecido, porque nem ele sabia o que tinha acontecido, na verdade. E eu escutei uma coisa, assim, era uma voz falando comigo, mas não estava dentro da minha cabeça, estava fora. É como se alguém estivesse me dando uma bronca, sabe? Falando assim para mim, Lucy, por que você tá assim? Por que você tá chocada assim? Você sabia que ia ser assim. E você sabe também que vai ser muito bom daqui para frente. E eu parei, eu falei, eu acho que eu tô ficando louca mesmo, né? Eu falei, acho que eu tô, né, num estresse pós-traumático, alguma coisa assim, né? Aí, do nada, eu virei pro meu marido ali na frente de muitas testemunhas. Meu filho teve morte cerebral confirmada no dia 20 de agosto de 2002. Nesse dia, eu virei pro meu marido e falei assim, amor, eu não sei porquê, mas eu tenho certeza absoluta que no ano que vem, neste mesmo dia, nós vamos estar muito felizes. Ele olhou para mim, ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta. Absoluta, mas eu não sabia absolutamente nada, eu tinha laqueadura, não estava me passando nada pela cabeça, era só aquela necessidade de verbalizar aquilo. Bom, a vida seguiu, né?
veio o enterro, tudo mais. Eu fiz a doação dos órgãos do meu filho. Os órgãos foram para 11 crianças. 11 crianças se beneficiaram. Aí todo mundo sempre me pergunta assim, nossa, mas você fez a doação porque você acredita que seu filho ia continuar de uma certa forma, né? Eu trabalhei depois disso muito tempo com campanhas de doação de órgãos, de conscientização. E eu falo claramente, eu não fiz isso. Para isso, mas para ajudar outras pessoas, né? Na verdade, eu pensei nas mães. Sim. Eu não pensei nos filhos, eu pensei nas mães. Eu não queria que outras mães passassem o que eu estava passando, sentissem. Eu falei, se há uma chance, se há uma possibilidade, por que não? E acabou dando certo, ele doou para 11 crianças, 11 mães foram beneficiadas também, porque às vezes a gente pensa só no paciente, né? Exato. E esquece da família. E esquece o quanto aquilo é importante também, principalmente para a mãe que está ali no dia a dia, correndo muitas vezes com criança. Doação de órgãos de criança ainda é raro no Brasil, ainda existe, sabe, todo um preconceito em volta, né? Então eu trabalhei muito tempo na captação de pessoas, porque hoje em dia, gente, é tão doação fácil. De órgãos, né? Não, a coisa mais fácil que tem é você encontrar doador. Se você chegar em qualquer ambiente e falar, quem aqui gostaria de ser doador? Todo mundo. Praticamente todo mundo vai levantar a mão. O problema é depois. É a família também, né? O problema é a família, porque não existe uma lei brasileira, entendeu, em que te assegure o seu direito de doador. Vai depender da família. Então, se você não tiver uma abordagem, se aquele familiar não permitir, já era. Não adianta você ter a intenção. Então, eu fui trabalhar com isso por conta do que eu já tinha vivido. Eu tinha uma ideia totalmente diferente de doação. Eu não era a favor de doação. Naquela época, vocês lembram que a gente tinha que colocar no RG? Doador ou não doador? Sim. No meu RG estava escrito não doadora. Então, quando o médico começou a me falar que meu filho teve uma morte cerebral, eu virei para ele e falei, doutor, eu quero doar os órgãos do meu filho. O meu marido falou para mim, você tá louca? Você ouviu o que você falou? Porque ele sabia que eu não era a favor. Eu falei, eu não sei. Aí o médico falou, olha, eu não sei se ele vai ser um possível doador, porque quando se tem essa hemorragia disseminada, existe uma falência múltipla dos órgãos. Então, mas ele falou, a gente pode tentar, de repente, a córnea, alguma coisa a gente Mas tem pode órgãos tentar. que demoram um pouco também, né? Eles conseguem ainda ter vitalidade mesmo com a morte cerebral. Entendeu? Não, existe uma hierarquia, né? Você tem que seguir todo o protocolo. É isso que eu sempre deixo claro quando eu participo de palestras educacionais. Então, eu falo, gente, não é essa simplicidade que todo mundo fala, não. É bem mais complicadinho do que imagina. Meu filho demorou 3 dias para me liberarem o corpo por conta das doações. Porque você precisa de uma equipe para cada órgão, uma equipe para retirar, uma equipe para colocar. O paciente tem que já estar pronto. Então foram 3 dias. Tem que ser compatível algumas coisas. É bem complicado, não é bem fácil. Assim. Não, é bem burocrático. É burocrático. Né? E a família tem que estar consciente disso. Tem que ter um amparo também psicológico, que não é fácil, entendeu? Tipo, porque são 3 dias que a família vai estar sofrendo. Não, gente, assim, também. 3 dias, no meu caso, porque foram todos os órgãos. Mas, por exemplo, você vai autorizar o que você gostaria que fosse doado. Então, digamos que seja só a córnea. Então, isso é uma questão de horas, já resolve, tudo bem. Mas quando você fala, vão doar todos os órgãos, aí é mais demorado. Mas, enfim, fez tudo isso, tal, a vida continuou, vamos tocando a vida, tal. 3 meses depois do falecimento dele, eu estava no hospital onde eu tive todos eles e tudo mais, e eu encontrei com um médico que tinha feito a minha laqueadura e que fez todos os partos dos meus filhos, né? E ele não sabia do que tinha acontecido. E aí ele falou assim, eu contei pra ele, falei, o Vitor faleceu e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, e você não quer ter outro filho? Eu olhei pra ele e falei, doutor, você tá maluco? O senhor fez a minha laqueadura, o senhor falou que ia cortar, amarrar, jogar fora, que eu não ia mais, né, ficar grávida. Ele falou, isso não quer dizer nada. Eu falei, dá pra reverter, dá pra reverter. Eu falei, mas até então eu não sabia. A gente, como dá pra reverter, né? Ele falou, olha, a gente pode tentar reverter. E se não for possível, ele falou, a gente corta a trompa, mas você tem os óvulos. A gente pode tentar fazer in vitro.
Gente, aquilo abriu pra mim, assim, que eu falo, como assim? Eu posso ser mãe de novo? Falou, pode. Eu falei, então é isso que eu sentia, aquele incômodo que eu sentia, sabe? De que faltava. Aí eu falei, então eu quero fazer isso. Eu já tinha quase 35 anos, eu tinha 34. Novíssima, né? Pra ter filho ainda. Não, mas assim, pra aquela época, isso há 20 anos atrás. Já não era tão Não novinha, era, não não. era. E Hoje eu mudou. tinha. 20 anos atrás. Não, hoje é. E eu tinha problemas porque eu tenho sangue negativo, então as gravidezes eram de risco e tal, tal, tal. Mas enfim, eu fui lá fazer o processo, né? Comecei todo um processo. Eu fui para reprodução humana, ele me indicou um amigo dele. Eu fui lá marcar, o cara só tinha consulta aberta para tipo quase um ano depois, que ele era muito requisitado. Falei, deixa meu nome aí, né? Uma hora. No outro dia, quando eu estava chegando no meu consultório, 6h30 da manhã, a secretária me ligou e falou: teve uma desistência, você quer vir hoje? Eu ia esperar quase um ano. Uau. Falei, tô aí em 5 minutos. Cheguei lá, ele me entrevistou, tal, né? Começamos todo o processo, fiz todos os exames, tal. Aí ele chegou para mim e falou: olha, a gente só vai saber se vai poder reverter a laqueadura numa cirurgia, que é a laparoscopia. A hora que a gente fizer a laparoscopia que eu vou saber. Se você acordar com um cortão na barriga, é porque deu certo. Se você acordar só com furinho, não deu certo. Né? A gente pensa no in vitro. Ok. Isso, gente, era em maio de 2003. Fui lá, fiz isso. Quando eu acordei, eu tinha um corte gigante na barriga. Eu falei, meu Deus, acho que tiraram foi tudo. Porque era enorme, muito maior que uma cesárea. Falei, o que aconteceu aqui, né? Mas enfim, aí o médico veio e falou pra mim, olha, deu pra reverter as duas. Só que agora você não pode engravidar porque tem cicatrização. E aí pode ser tubária e tal. Você vai ter que, né, 1 mês de cicatrização. Ok, calma. Bom, aí a gente vai pra junho. Tô lá em junho, né? Esperando a liberação. Você volta, faz um monte de exame. Aí voltei no consultório em julho. Ele falou pra mim, é o seguinte, nós vamos tentar pelo método da fertilização, da tabelinha. Né? Método natural. Se você não engravidar em 3 meses, a gente entra com medicação. Ok? Eu falei, ai meu Deus, tá ok. Aí ele falou assim, vou te dar os dias de fertilização de agosto, do dia 8 ao dia 11. Ele falou, esses são os dias mais férteis. Eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, mas como que é isso, doutor? Eu falei, vai ter que ser todo dia, toda hora, né? Ele falou assim, esses dias aí que são os de fertilidade. Aí eu olhei bem para aquilo, eu falei, quer saber? Eu olhei pro dia 11, eu lembro direito, eu falei, vai ser dia 11. Pra mim essas coisas assim, se é para dar certo, vai dar certo, se não for para dar certo, também já desencano, né? Falei, vai ser dia 11. Mas enquanto isso, gente, eu já tinha tantas coisas preparadas na minha cabeça. Na época, minha mãe contratou um psiquiatra disfarçado para falar comigo. Ela marcou assim um café da tarde na casa dela. Um amigo meu! Eu falei, porque ela estava muito preocupada, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia ter um outro menino, um outro filho. E minha mãe preocupadíssima. Falou, meu Deus, ela tá ficando maluca, né? Obcecada. Não sei. Enfim, gente. Dia 11 aconteceu, tá? Eu segui todo um protocolo. Eu sou de família turca. Então, o turco é muito supersticioso, entendeu? Então, assim, tudo que me falavam pra fazer, Você ia lá e fazer. pra que fosse o menino. Então, é assim, turco tem essa mania. Pra ser menino, você abre a porta e fecha a janela. Pra ser menina, você fecha a janela, né? Você fecha a porta e abre a janela. Então eu tinha um playlist assim, do negócio. Viveu nessa expectativa de superstição. Sim, não, meu marido falou, você tem certeza? Calma, tô checando aqui. Entendeu? Tá assim, Tá assim, fazendo assado, um não sei o quê, checklist. o dia, a hora. Você comeu? Aí dia 20 você engravidou? Não, dia 11. Dia 11 você engravidou? 11, certeiro. Aí no dia 11 certeiro. eu fiz o que tinha que fazer, todo o ritual. Quando foi no dia 16 de agosto, porque meu filho deu entrada no hospital no dia 16, faleceu dia 17, dia 20 foi o enterro. Sim, dia 20. Então, no dia 16 eu não me aguentava mais. Eu falei, eu vou fazer o beta-HCG para saber se eu tô ou não tô grávida. Não falei nada para marido, não contei nada para ninguém. Fui no laboratório, fiz o exame.
Voltei de lá, só que aí já vinha números, não vinha mais escrito positivo ou negativo, e eu falava, não Que era mais tô, complicado. não tô. Quando cheguei lá, minha irmã era do hospital na época, eu perguntei, ela falou, nossa, você tá altamente grávida. Resumindo, no dia 16, né, no dia 20 de agosto de 2003, eu estava muito feliz, porque eu estava muito grávida, mas as pessoas falavam, ai, mas sabe aquela coisa? Ai, mas e se não for um menino? Porque eu falei, não, é um menino. E as pessoas falam, mas você não tem medo? Não é pecado? Ai, porque se vier com saúde... Eu falei, não. Se tem uma coisa que eu aprendi, é ser honesta com Deus. Que é uma coisa que dificilmente as pessoas são. As pessoas são muito hipócritas com Deus. Pedem coisas com medo, sabe? Fala assim, eu quero um carro, mas eu queria aquele carro. Mas olha, eu não quero ser pretensiosa. Né? Então eu falei, cara, eu aprendi a conversar com Deus de uma forma muito de igual para igual. Então eu sentei um dia, eu falei, olha, é o seguinte, eu amei ser mãe de um menino. Eu tinha as meninas. Eu falei para ele, cara, eu fui uma excelente mãe para o meu filho. Ele foi um excelente filho para mim. E eu sinto que eu quero ter um outro menino, né? Uhum. Então as pessoas se chocavam com isso. Como assim? Mas você não tem medo? Ai, meu Deus, e se ele castigar? Eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse que vocês acreditam que castiga alguém? Porque as pessoas já achavam que a própria morte do filho é um castigo. Eu falei, da onde? Não tem isso. No que vocês acreditam, né? Que Deus ególatra é esse que é capaz de ferir seu próprio filho em prazer próprio? Eu falei, eu não acredito nesse Deus. E foi assim que eu fiquei grávida do Pedro, né? Fui lá, tive o Pedro, não tive absolutamente nada na gravidez. Foi uma gravidez assim, tranquilíssima em vista das outras. Nasceu o Pedro, aí meu marido falou, olha, pelo sim, pelo não, acho melhor fazer vasectomia, porque né? Mas, gente, é o que eu falo, a probabilidade, se você aprender a acreditar que não é sorte, é fé. Nunca foi sorte, é Deus. E eu posso falar? É Deus. Também não é Deus. É o acreditar. É você. É a fé da É gente. a sua convicção. Que A na maior verdade, fé é em você. E na verdade é Deus. É a fé que você tem que depositar em Deus. Como você falou, você hoje conversa com Deus de forma íntima, né? Porque Ele é acima de tudo, acima de todas as coisas. Ele é maior do que qualquer situação, do que qualquer problema, de que qualquer morte, de qualquer problema. Deus, Ele é tudo. Deus é acima de tudo, de todos. E quando a gente entende essa verdade, a Bíblia diz assim, me diga o que tu queres, se tiveres fé, seja do tamanho de uma mostarda, assim eu farei na tua vida. Então, quando nós acreditamos que Deus é, como você ouviu, aquela época que você passou por um momento de dor, mas ao mesmo tempo Deus estava te consolando. Então, aquele consolo que Deus te deu naquele momento da morte do seu filho, era para você não desesperar. E você não se desesperou, você acreditou. E Ele te deu um novo presente. Quer dizer, que nem você disse no começo, voltou para Deus o que era dele. Porque isso aqui é massa, aqui é casca, isso aqui vai ficar no pó. Mas a nossa alma vai ao Pai. Então, quando a gente acredita que realmente, de fato, nós temos Deus que está conosco em todo o tempo, então você tem essa paz que o mundo não entende. Então, uma verdade que você falou, você pediu para Deus, você pediu que você queria um homem, né? Você pediu, você tem que acreditar no Senhor. Então, Deus vai prover para você aquilo que o teu coração deseja dentro do que Deus quer para a tua vida. Então, e ela assim, materializou também, né? Quando você coloca no pensamento a força, o desejo, materializa aquilo que você busca, Deus junto com o universo e junto com a fé dela, a certeza, sem Deus nada é possível fazer, mesmo nada, as coisas nada. aconteceram da forma que ela buscou a Deus, que Deus junto abençoou. com a fé e a materialização. É porque Deus, assim, Deus ele é o fundamento, né? Nada desse mundo Mas existiria sabe se não fosse que Deus me né? falou numa das Sim. minhas conversas com Ele? Tá tudo em você. Sim. Não é comigo. Eu te dei todas as Ele possibilidades. dá as ferramentas pra gente, é isso Eu mesmo. fiz tudo, eu não fiquei esperando. Porque muitas vezes a gente fica esperando. Sim. Eu fui lá atrás, que nem eu falei brincando, mas é verdade. Eu falei, deixa eu saber tudo que eu preciso fazer.
para ajudar Deus. Porque normalmente as pessoas pedem para Deus, mas não ajudam Deus. Eu digo, não é nem ajudar Deus, que Deus não precisa de ajuda. Não, Eu digo a gente assim, tem que se a ajudar, gente né? fazer Não precisa, porque Deus ele faz o impossível. O possível é nós. Sim. Ele não vai para mim pegar na cozinha um copo de água, ele não vai pegar um café para mim. Tem que ter Isso atitude, sou eu né? que tenho Tem que que buscar. sair do lugar. Então, ele faz o impossível. Então, assim, quando a gente pede para Deus, é que nem você falou, eu uso um outro termo, mas é assim, não estou ajudando Deus, que Deus não precisa de ajuda, mas ele vai fazer o que ele vai fazer. Agora faça a sua parte. Mas eu já penso que se eu puder ajudar Deus, qual é o problema? Eu não acho que isso, sabe, seja um egoísmo. Pelo contrário, não ajudar o próprio Deus, para mim, é egoísmo, entendeu? Então eu falo, vamos se unir, sabe? Vou me unir realmente a Deus. Isso é uma união verdadeira de falar, cara, eu também estou com você. Sabe, a mesma coisa de uma parceria, de uma sociedade. Se você não se unir verdadeiramente ou o seu parceiro num relacionamento, ou num sócio, isso não funciona. Sempre vai ter alguém que vai falar, eu estou sobrecarregado. Mas aí eu não trago para essa parte de ajudar Deus, eu trago para uma nossa obrigação, porque a obrigação nossa é fazer o que é possível. A obrigação nossa é buscar a Deus, porque Deus ele nos dá o livre arbítrio. Então, assim, é uma obrigação nossa. É uma obrigação. Eu não vou entrar na questão da religião, sabe? Porque, assim, Sim. eu tenho um lado mais científico, entendeu? Não que eu falo assim, sabe, não tem religião, Lucy? Eu não tenho religião. Eu tenho uma crença, eu tenho sim comigo, eu acredito num Deus, sabe, que está comigo, que faz parte de mim, que eu faço parte dele. Mas de falar que eu tenho a religião, não. Até porque eu vou questionar livre-arbítrio, porque cientificamente o livre-arbítrio já é comprovado que não é assim que existe. Eu tenho uma outra visão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio, para mim, é quando você desobedece hábitos que te prejudicam. Aí você está sendo livre para exercê-lo. Mas caso contrário, você está sendo um conjunto de hábitos que foram programados que, na verdade, pela sua você cultura. estudou a terapia. Então, ela é diferente de você estudar uma Bíblia. Por exemplo, eu estudei a Bíblia. Então, eu creio, acredito e tenho os meus princípios na fé, que é em Deus. Mas, então, Eliana, e se eu te falar assim, que quando você escolheu essa roupa hoje de manhã, né, você abriu seu guarda-roupa e falou assim, eu vou pegar esta roupa. Se eu te falar que a gente tem estudos que mostram claramente que antes de você pensar na roupa, 4 segundos antes, essa escolha já aconteceu no seu cérebro. O seu cérebro já tinha mandado um comando de que você ia pegar esta roupa. Então, o livre-arbítrio é questionado no mundo científico no sentido de você não é livre de escolhas. Por quê? Porque o ser humano é um conjunto de hábitos programados. Ok? Eu não estou falando que eu não acredito em livre-arbítrio. Eu só estou dizendo que, na minha concepção, o livre-arbítrio existe de fato quando eu descubro um comportamento, um hábito que me prejudica e eu digo, não vou mais fazer isso. Não aceito mais isso. Eu vou mudar os rumos da minha história. Isso é uma atitude, né? E a Bíblia ensina sobre atitude. Então, na verdade, quando a gente fala livre-arbítrio, a gente entra pro lado assim, eu decido seguir a Deus ou decido não seguir a Deus. Então, isso são livre-arbítrio. O que você quer fazer? Você quer comer um chocolate ou você não quer comer um chocolate? Você decide. Então, a atitude, né? Então, a Bíblia fala muito sobre atitude. Né? Davi, ele teve uma atitude de pegar a pedra e derrubar o gigante com uma simples pequena pedra. E ele fez verdadeiramente o que nenhum homem teve coragem de fazer. Homens grandes, guerreiros. E Davi era um menino, mas ele era escolhido por Deus. Então ele pegou com uma pedrinha pequenininha, ele foi lá e atingiu o gigante e conseguiu vencer. E ele foi escolhido, né? O Davi, tanto que é Davi. Então, assim, a Bíblia, para mim, é o maior livro que existe de ensinamento. Sim. Que é a palavra de Deus. E trazendo para o mundo da terapia, que é o seu caso, que você é terapia comportamental, ela traz esse comportamento para as pessoas, para entender o que ela está passando naquele momento, né? Porque é importante que nós somos pessoas, então nós temos sentimentos, nós temos pensamentos. Então eu até vou um pouquinho mais longe. Nem tudo que existe na face da Terra eu tenho o direito de saber. Então, eu não vou conseguir saber cada detalhe da face da terra. Então, cada plantio, a gente procura saber, aquilo daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Existem as decisões tomadas
Sim, eu vou buscar uma roupa no armário, qual que eu vou colocar? Vou agora, pensou antes, não sei. Eu não estudo a parte mental. Eu estudo o que eu sei, bom, eu gosto dessa blusa, eu vou colocar essa. Então o que eu senti há 3 minutos atrás, não sei. Então eu sei que nós temos o que? Dentro de nós, um espírito vivificado, que é o Espírito de Deus. Então, eles nos trouxe vida. E essa vida nos faz a gente tomar as decisões, discernir algumas coisas, mas nós não vamos conseguir discernir tudo. Por isso que muitas vezes é importante o estudo, é importante você se aperfeiçoar no que você faz, é importante você fazer realmente, você é jornalista, vou me aperfeiçoar nisso, naquilo, tal, mas a gente nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo, e nem quero saber. Não dá e nem saber, quero saber, sabe por quê? Saber tudo cabe a Deus. O que cabe a mim é obedecer. Então, quando eu passo a obedecer, eu sei que ele vai estar me honrando. É que nem um filho quando obedece o pai, come direitinho, filho. Pai, filho, vai bem na escola que você vai ganhar isso. Vai ter refrigerante, depois do almoço você comer tudo a comida, sei lá. No passado era assim, né? Yakult. É verdade. Mas Eliana, mas tem umas situações. Tem umas situações. Eu digo deixa assim, eu só pautar aqui. Desculpa atrapalhar. Tem umas situações. Mas só para interromper aqui, esse interesse que você falou, não é interesse, eu digo assim, que o filho fazia essas escolhas, os pais lá, isso acontece, isso, e eu acho isso muito comum. Filho, come tudinho. Porque criança pequena você tem que incentivar. Olha, come tudo papai, tem que comer, que a criança tem que se fortalecer, os ossos estão em crescimento, tem que cuidar. Aí tem um docinho para você. Então é assim, eu também, eu amo chocolate. Então eu quero almoçar rápido quando eu vou almoçar para comer um chocolate. É como se fosse o pai dar um chocolate para o filho depois, porque eu amo chocolate. E se eu comer o chocolate antes do almoço, vou estragar o meu almoço. Então são algumas estratégias assim de pai para filho. Agora Deus não. Deus, ele deixa a gente à vontade. À vontade. Então você quer Deus ou você não quer? Você queira defender o seu Deus, não, entendeu? Defendo assim, Deus. Mas o que eu tô querendo dizer, gente, que nem tudo na vida da gente vai ser explicado de uma forma teológica. Infelizmente, não tem como explicar. A gente vai precisar também entender que, por exemplo, um esquizofrênico, sabe? Ele não é um doente mental, ele é um doente biológico. Existe uma má produção de hormônios no cérebro dele que causa aquela situação para ele, entendeu? Eu não posso simplesmente falar para você assim: olha, é uma condição, é um livre-arbítrio, ou foi Deus que quis assim, entendeu? Não, eu penso assim, errado. gente. Não. Existe a parte, sim. Você tem que consultar um médico, você tem que fazer o que cabe a gente fazer. Não é isso. Pelo contrário, o Deus que eu falo é o Deus criador dos céus e da terra. Então, esse Deus, eu não estou defendendo porque ele não precisa de defensor. Ele que me defende. Então, assim, ele que me defende de todas as coisas. Então, é importante a gente entender que todas as coisas é ele quem fez, então pertence a ele. Então é importante ter, o nosso assunto aqui na verdade nem era isso, né? Então assim, que assim... Muda o foco. Não é que muda o foco, é que quando fala da inexistência do Deus, eu tenho que estar adiante. Mas eu não nego a inexistência. Isso. A existência. O que eu nego, gente, é que a gente deixe tudo na mão dele. Sabe, eu acho isso na verdade, o aproveitismo, entendeu? Verdade, ou assim, uma muleta. Eu sempre vou defender isso. Sempre quando eu defendo isso, em qualquer lugar que eu for, sabe? Igual uma vez eu estava numa rádio que era católica, acho que era na Canção Nova, fazendo um programa lá, e era de Páscoa. E me chamaram para falar do comportamento da renovação na Páscoa, e chamaram um religioso, era um padre na época lá, eu não me lembro o nome dele, para falar da parte teológica da Páscoa, né? De todo aquele espírito da Páscoa. E a gente estava conversando, estava tudo bem, cada um se entende, cada um tá na sua, na sua área, entendeu? Incrível, e de repente, a moça lá falou assim: olha, a gente está nos minutos finais, eu gostaria que vocês deixassem as suas considerações. Ok. E eu me conheço, eu falei, tomara que não dê tempo de eu falar, porque se eu tiver que falar, porque eu não insiro a minha opinião, mas se me perguntarem eu vou responder. E aí o padre foi primeiro, ele falou assim: olha, eu gostaria de convidar todas as pessoas para nesse momento de Páscoa refletirem tudo aquilo que fizeram, porque nós, né, que colocamos Jesus na cruz e tal. Na boa, eu prefiro pensar em coisas que me ajudem a crescer, não que me diminuam.
Então, quando a moça perguntou para mim, eu falei, olha, eu falei, padre, eu respeito sim a sua ideologia, a sua opinião, acho muito necessário. Religião, gente, é uma coisa muito balsâmica na vida de todo mundo. Sem a religião, seríamos assim, ásperos, ácidos, entendeu? Ela acalenta, ela recolhe, ela acolhe. E eu acho isso muito importante. E eu falei naquela hora pro padre, eu falei, eu respeito, eu admiro, só que eu não concordo. Eu não vou carregar uma culpa, sabe, que não é minha. Eu não concordo que Jesus morreu por nossa causa. Ele deixa claro que ele morreu por causa própria. Isso é o maior exemplo que a gente pode ter. Se você acredita em alguma coisa, você dê a sua vida por ela. Eu falei, Jesus, tanto é que ele nos isentou da culpa, que ele diz para Deus, perdoai-vos, isente-os da culpa. Entendeu? Então eu falei, o senhor vai me desculpar. Eu acho sim que a gente tem que ser responsável pelos atos que nós cometemos. Agora a gente já é culpado de tanta coisa, a gente já é sobrecarregado de tanta coisa, que isso no final, o que acarreta de doenças mentais, vocês não têm ideia. Sabe, se vocês forem um dia a um manicômio, a um sanatório, vocês vão ficar perplexa. A maior parte dos pacientes estão ali, sabe por quê? Religião. Sabe qual é a segunda maior causa? Política. Mas a primeira causa é religião. As pessoas não se perdoam. Tem pessoas que vão parar no manicômio porque falam, porque eu sou responsável pela morte de Cristo. E eu falei, você estava lá? Não, mas eu vou carregar isso comigo. Entende? Então é isso que eu luto muito. Em colocar duas coisas paralelas, mas que são duas coisas muito importantes. Consciência humana e devoção divina. Mas eu não posso simplesmente colocar tudo isso no mesmo lugar. Eu tenho pacientes, sabe, que realmente assim... Eu lembro de um paciente que ele espancou o pai, num surto, ele espancou o pai para não ser preso. Ele acabou sendo levado para uma clínica psiquiátrica, passou um tempo lá, depois que saiu, trouxeram ele para mim, e o pai era muito religioso, só que era alcoólatra. E já vinha menosprezando este rapaz, que na época 30 anos e ainda morava com um pai alcoólatra, de várias formas. Por isso que eu falo, eu sou especializada em narcisismo parental. O que é isso? Narcisismo materno e paterno. Que existe muito. Vocês não têm ideia do estrago que isso faz na vida de uma pessoa. Faz mesmo. Vocês não têm ideia. E é na infância, né? E é na infância que acontece. É quando eu falo pro meu filho, sabe, eu te coloquei no mundo, você não vai comer essa comidinha tão gostosinha que eu fiz? Ai, a mamãe vai ficar tão triste. Isso é abuso parental. Entendeu? Então, assim, esse rapaz, ele chegou pra mim, no primeiro dia de consulta, eu falei, o que aconteceu com você? Né? Por que você teve essa atitude? Ele falou pra mim assim, o demônio pegou a minha mão e espancou meu pai. Seria bem mais fácil. E eu perguntei para ele, eu falei, no que você acredita? Onde é que está Deus? Ele falou, Deus está em tudo. Eu falei, então Deus está em você. Ele falou, sim. E como é que o demônio entrou em você? Se dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo, você teve que liberar alguma coisa aí. Eu falei, não seria mais fácil, mais humano, você chegar para mim e falar, Lúcia, eu estava de saco cheio, aos 30 anos, tendo que morar com um pai alcoólatra, que me diminuía, me ridicularizava, me castrava, e eu cheguei a um ponto máximo que, infelizmente, explodi. Sabe quando a pessoa para? Qual o problema de ser humano? Qual o problema de você admitir as suas falhas ou os seus erros? Por que isso, gente? É a mesma coisa que todo mundo fala assim, nossa, você tem 2 filhos que faleceram. É castigo de Deus? Jamais! Eu nunca vou acreditar num Deus, como eu falei, ególatra, que me castigue. Pelo contrário, teve muito tempo da minha vida que eu sempre passei a perguntar assim, por que comigo, Deus? Porque eu venho de situações, eu venho de abusos infantis, abusos sexuais, dos 9 aos 16. Eu tentei me matar 4 vezes. A última vez eu fiquei internada 40 dias sem poder falar. Porque eu sou filha de mãe narcisista. Entende? Eu tive, assim, sérias situações na minha vida. E aí, é o que eu falo pra você. Deus está me castigando? Não.
Só que teve muito tempo, quando eu tentei me matar, eu ficava, por que comigo? Mas por que comigo, Deus? O que eu fiz? O que está errado? Eu amo meu semelhante, eu tento fazer as coisas certas. O que está acontecendo aqui? Por que toda essa avalanche em cima de mim? Até que um dia eu parei de perguntar e falei, já sei. Eu falei, já sei, Deus. É porque eu consigo. Porque eu posso sobreviver a tudo isso. Foi a última vez que eu tentei me matar. Eu tinha de 15 para 16 anos. Eu falei, eu já entendi. Eu já entendi por que essas coisas acontecem. Porque eu tenho condições de sobreviver a isso. E só tem um motivo para eu sobreviver. Ser uma pessoa melhor. Não é para ser uma pessoa pior. E eu jamais vou me igualar às pessoas que tentaram me fazer mal. Entende? Então é nesse sentido que eu falo para vocês assim, Deus é maravilhoso, é incrível. Ele assim, ele é toda a minha vida. Mas ele é um parceiro, sabe? Algo assim tão íntimo meu que eu não tenho medo mais dele. Eu converso com ele de igual para igual. Eu chego para ele às vezes e falo, tô brava com você sim. Quando eu vejo uma criança com câncer, eu falo para ele, Deus, tô brava. Isso não pode mais acontecer. A gente já está no século XXI, por que ainda acontece? E às vezes eu estou muito feliz com ele. Eu falo, meu Deus, olha, encontramos a cura de tal coisa. Então isso é comportamento, sabe, gente? É você assumir a sua responsabilidade também diante das coisas e falar, não estou contente com isso. Eu vou mudar. Todas vocês aqui não tiveram grandes mudanças na vida de vocês? Sim. Vocês não viraram páginas? Vocês não queimaram livros? Ou como vocês estariam aqui hoje? Estariam depois de tudo que passaram? Eu não conheço vocês, eu não conheço a vida, mas eu tenho certeza absoluta que vocês só se tornaram mulheres fortes porque sobreviveram a muitas coisas. Sim. Senão vocês não estariam aqui. Tenho certeza absoluta. O mundo é dos sobreviventes. Não é dos heróis. É dos sobreviventes. Porque os sobreviventes são fortes, né? carne, osso, sangue. E a gente tem um papel fundamental na vida da humanidade. Todo sobrevivente. É ensinar às outras gerações que é possível. É possível. Mas uma coisa essencial. Perder o medo. Deixar de ser hipócrita. Sabe quando você fala assim, desde criança, né? Você ganha uma meia de aniversário. Fala obrigada. Você fala, mas eu não gostei da meia. Mas fala obrigada. Não é assim que ensinam pra gente? Nossa, mas eu não quero comer essa comida. Você sabe quanta gente está passando fome na Etiópia? Isso gera culpa existencial. Uma das culpas mais tóxicas que um ser humano pode carregar. Ele vai se sentir sempre injusto. Por que muita gente se auto-sabota? Porque quando começa a ter um sucesso... Tem a crença limitante, né, Angela? Poxa, se eu olhar para trás, na minha família, tem pessoas que não deram certo. Tem pessoas que não são felizes. A minha mãe, gente, não é feliz, não teve um casamento bom. Como é que eu vou ter? A gente chama isso de comportamento repetitivo compulsivo. Aí tem gente que fala que é dedo podre. Eu tenho dedo podre. Eu acredito que é um ciclo viciante, né? Se você tem os mesmos, se você tem a mesma crença limitante que sua avó, sua mãe, a probabilidade de você agir da mesma forma e procurar estilos de pessoas que elas também se relacionarem, você vai ter o mesmo resultado. Eu acredito muito nisso. É repetir, né? Então você tem que quebrar essas barreiras como terapia, fazendo yoga, procurando se entender melhor e procurar, né, fazer realmente um checklist dentro de você para saber, esse tipo de pessoa me relaciono, esse não, e ponto, acabou. Eu prefiro estar sozinha do que me relacionar com esse tipo de pessoa que vai trazer uma bagagem pesadíssima para a minha vida, que eu vou ter um ciclo igual da minha avó, igual da minha mãe, e eu não quero isso para mim. Então, são buscas que a gente tem que ter no nosso interior, se conhecer, para poder, né, lapidar e buscar uma trajetória totalmente diferente. Eu acredito muito nisso. E aí a trajetória, na verdade, ela vem de dentro para fora, né? Então, assim, exatamente. Falando-se não de religião, mas eu vou falar enquanto eu viver desse Deus maravilhoso que eu sirvo. Enquanto eu viver, eu vou falar desse Deus maravilhoso que eu sirvo. E ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele é soberano, ele é criador dos céus, ele é criador da terra. A minha vida se dá por conta dele. Então, assim,
Quando a gente transforma dentro da gente, é buscar realmente uma mudança no interior. Porque nós somos falhos e pecadores constantemente. Nós somos falhos, sim. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, pela falha que a gente tem dentro de nós, não é para carregarmos a culpa. Não, mas é para a gente transformar o que está dentro de nós, transformar em uma vida melhor. Uma vida melhor que a gente possa abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Amar e perdoar, que é muito raro isso hoje em dia, mas tem que amar e perdoar. Porque como que eu posso pedir perdão e amor ao nosso Deus se eu não sou capaz de perdoar o próximo? Amar ao próximo, perdoar o próximo. Isso é um dever. Então são situações que são necessárias, cada um, claro, age da forma que acha que tem que agir, cada um age da sua forma, você da sua forma, enfim, cada um da sua forma. Eu professo a minha confiança em Deus da forma que eu sempre criei. Eu não fui ensinada por ninguém, eu criei num Deus, acreditei que Ele existe e Ele transformou a minha vida. Então, assim, são momentos que nós precisamos entender que a terapia, ela vem para realmente completar a pessoa, entender o físico dela, entender o que passa ali dentro dela. Eu entendi sua posição perfeitamente, não estou discutindo religião, pelo contrário, mas eu não vou defender Deus porque não preciso de defensor para Ele, mas eu vou sempre testificar a minha fé nele. Ele é meu tudo. Jesus é o meu Salvador. Então, a terapia, ela vem justamente para ajudar realmente a pessoa, porque há uma necessidade, né? Tanto que nós temos terapia do amor na igreja, temos terapia para isso, para ajudar, para quê? São várias áreas para tratar o sentimento daquela pessoa. Ela está passando por um momento difícil na vida emocional, na vida amorosa. Vamos entender o que está acontecendo nela ali. Então, existe uma terapia amorosa, uma terapia comportamental familiar, uma terapia de diversas formas, que vai levar com que a pessoa possa entender o que está passando dentro dela. Né? Então, quer dizer, e ver a vida com outros olhos, né? Ver a vida com outros olhos, entender a vida de como ela é, de forma diferente. E a gente, dentro da gente, há mudanças constantes, né? Talvez você vai entender de outra forma, mas eu vejo que a gente modifica. Por exemplo, dei uma engordadinha, preciso emagrecer um pouquinho, então eu estou mudando um pouco dentro de mim. Então, existem formas de mudanças, né? E eu admiro, sim, a sua capacidade de terapeuta. Eu parabenizo você pelo seu trabalho incrível que você busca entender de fato as pessoas, que elas precisam conhecer e entender o seu comportamento diante das adversidades que ela enfrenta, diante das lutas que ela tem enfrentado, seja ela familiar, seja ela amorosa, seja ela no manicômio, seja ela onde quer que seja. Então elas precisam de pessoas para ajudá-las, com certeza. E você, em todo tempo, você leva o amor de Deus. Você não negligencia, você, pelo contrário, você fala do amor de Deus para as pessoas, como você falou aqui para a gente. E isso é maravilhoso, porque você está levando para a pessoa um tratamento físico, que é a terapia, que é o seu trabalho magnífico. Junto com ele, você está levando o amor de Deus. Então, assim, são coisas que as pessoas precisam receber para entender como que elas têm que se comportar depois. Eu não entendo de terapia, tá? Não é minha profissão isso, não. Mas eu admiro porque a terapia, ela leva de fato a pessoa a entender. Poxa, isso aqui, tá, eu estou dando exemplo, tá? Porque não é minha área. Mas eu estou aqui, então você vai entender por que eu fiz isso. Pô, eu poderia ter feito diferente. Não, eu estou boicotando a mim mesmo, como você mesmo disse. Existe essa parte terapêutica, né, que é um tratamento, né, terapêutico. Eu digo mais ou menos assim, não sei se eu vou comparar meio errado, mas é que nem uma academia. Você vai na academia, você vai treinando músculo. Então, por que tá magrinho aquela pele lá? Por que eu não estou conseguindo ficar de pé com o corpo físico? Está precisando de exercício, está precisando fazer um pouquinho de musculação. A gente faz academia, então você começa a treinar, você começa a fortalecer os seus ossos, você começa a se entender que você consegue fazer algo a mais. Então você consegue entender quem é você na parte física, né? Eu posso até estar errada assim, na sua visão, por exemplo, na visão de vocês, mas é uma coisa muito interessante, que a terapia, ela faz parte. Ela faz parte, sim, com certeza. Eu acho que eu vou te visitar no seu consultório, tá? Eu vou te visitar para a gente bater um papão daqueles, papo bem gostoso, mas para conversar, obrigada. E realmente, eu tiro o chapéu para você de ser uma pessoa assim, que realmente você luta pelo que você acredita,
né? Então a gente está aqui para falar dessa sua posição como profissional maravilhosa, reconhecida, renomada, uma profissional que não mede esforço para ajudar o próximo, para identificar onde está o problema, onde está o erro, e tem alcançado muitas vidas através do seu trabalho, com que as pessoas possam realmente sair do seu anonimato, que eu quero dizer, anonimato sem identificar quem é ela, sozinha, quem é ela ali dentro de casa, e querendo ser alguém, não sabe nem o que é, o que ela gosta, eu gosto, não sei se eu gosto disso ou daquilo. Então você ajuda as pessoas a identificarem, a ter a sua própria identidade. Isso é fantástico. Parabéns. Obrigada. Parabéns, e eu agradeço de fato, de verdade, sua presença aqui no nosso programa de hoje, de verdade mesmo. Obrigada mesmo, de coração. E eu acho que o nosso tempo está se encerrando, que já deram um toque pra gente ali, a produção. Também mulherada na mesa vai falar, né, gente? Tem que falar. Tem que falar. Mas é bom demais, né? Delícia. Mas, Dani, mais uma vez, né? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Jolie, maravilhosa. Olha que batom Pena que lindo. falamos pouco sobre relacionamento, né? Então. E é uma coisa interessante. Fica um convite para você botar no nosso podcast para falarmos sobre relacionamento amoroso. Porque é uma questão hoje que se fala muito. E, aliás, não se falam muito. Se falam, mas não entendem-se nada. Essa é a realidade. Então, as pessoas falam, e eu vejo até mesmo no comportamento de... Não vou defender só as mulheres, não, porque tem homens muito bons e mulheres que precisam de terapia. Porque o homem está certo e a mulher está errada. Né? Então, tem muito isso. A gente é mulher aqui, gente, mas a gente não está defendendo a classe feminina ou masculina, não. Aqui quem é certo é certo. Todo mundo, né? Então, assim... acho que nunca a gente falou tanto em amor, mas pouco se vive o amor hoje. É isso que eu quero dizer para você. Pouco se vive. Então, o amor, assim... O amor, ele sai tão artificial, né, nas redes sociais, e quando é para pregar, ele não Não, existe, e está acontecendo, né, uma né? situação muito desagradável, porque, assim, como a Lucy disse, o amor, né, que ela tem pelos seus filhos... A confiança que ela teve ali em Deus, em acreditar que Deus ia proporcionar para ela uma alegria, tanto que ela recebeu a alegria de Deus ali, depois de um ano praticamente, né? Um ano. Deus deu para ela mais um filho, mais uma alegria para a casa dela, né? Não que vai substituir os que morreram, porque meu também já morreu. Então, assim, mas Deus, ele nos traz alegria, né? No meio das dores. Então, essa alegria é inexplicável. Então, o amor entre o relacionamento marido e mulher é muito sério, está tendo muito divórcio, muita separação. Claro, pode acontecer, gente, pelo amor de Deus, pode ter relacionamentos abusivos. Claro, a gente não está generalizando, mas o amor existe, você é prova disso. Você acha que a rede social Pode facilitou? falar. Você ia falar isso? Não. Ela ia falar que o amor não é meu amor, vamos dizer assim, mas não. Eu ia amor. falar, gente, que antes de qualquer coisa, o próprio amor tem que ser amado. Tem que ser amado. Senão ele não é valorizado. É. E as pessoas hoje não amam o amor. Não. Pelo contrário, é muito fácil de você encontrar pessoas que, por exemplo, eu detesto amar você. Uhum. Eles detestam o amor que sentem pelo Isso. outro porque acham que é fragilidade, acham que é submissão, acham que qualquer outra coisa. Então, o amor, há muito tempo, está sendo deixado de ser amado. E para mim, para ser amor, antes de qualquer coisa, ele vai precisar ser amado. E amado no sentido literal da coisa de respeitá-lo. Porque respeito significa você considerar os sentimentos do outro. Sim, exatamente. O que você falou da frase amar ao próximo como a ti mesmo, na minha concepção, houve um erro de tradução aí. Até porque na língua original de Jesus, no hebraico, não existe a palavra amor. A palavra mais próxima é respeito. Então, na minha concepção, ele quis dizer respeite ao próximo como a ti mesmo. Significa o quê? Considere os sentimentos do próximo como os teus mesmos. Assim, vira amor. Porque o amor, na verdade, é assim, não tem que sentir. Que nem você falou do respeito. A palavra, ela diz mesmo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas esse amor que ele quer dizer é justamente eu não vou sentir amor por você. Te conheci agora, mas eu te amo no lado do respeito. Eu te respeito. É uma responsabilidade afetiva, né? Então, assim, é um respeito que você traz para o lado do amor. Então, você acaba trazendo isso. Amor, você não tem que sentir. Então, você não... Vou sentir, eu te amo. Não, eu te respeito. Então, eu vou lá... Então, esse é o amor de Deus, né? Você tem que respeitar o seu próximo.
Então, é isso que aconteceu muito nos relacionamentos. É o doar e Acabou o respeito, acabou esse carinho, acabou esse amor, acabou. Quando a gente fala assim de respeito, por exemplo, vamos jantar, meu amor? Vamos jantar, meu amor. O casal vai jantar. Só que ela odeia pizza e ele odeia lanche. E ela quer lanche e ele quer pizza. Mas, cara, vamos lá. Eu queria pizza, eu quero lanche. Não quero pizza, eu quero lanche. Vamos respeitar. Eu vou comer pizza com você, não tem pizza, eu vou comer um bombom. Come pizza, meu amor. Amanhã ele vai comer o lanche com você e ele vai comer. Então, esse respeito, isso que a gente chama de amor, o respeito. Considerar o sentimento do outro também. Exato. Porque eu já entro na relação assim, né? É o que a gente fala da síndrome de Gabriel. Eu sou assim, não vou mudar. Hoje em dia todo mundo tá assim. Não vou mudar. Não pode, você quer gostar de mim? Gosta assim. Senão... Só que você exige tanto do outro. E não quer se dar pro outro. E não se doa. Se doa. E não considera o outro. Mas, enfim. Eu sinto que tá havendo muita competição também no relacionamento, né? Isso tá atrapalhando um pouco. Eu vou finalizar, porque nós estamos com o nosso time já, porque eu acho que a produção já tá lá brava com a gente. Porque é tão bom a gente começar a conversar. Que eu gosto assim, a pessoa fala, depois a gente fala e vai debatendo. Isso é muito gostoso. Eu gostei demais de você aqui. Essa questão de competição, existe sim, está acontecendo, porque cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel entre o relacionamento. Então, é óbvio que um vai ajudar o outro na sua casa. E vai ter várias coisas. Um vai ajudar a pagar a conta, o outro não vai, o outro quer ajudar a limpar a casa. Vai ter. Mas cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E é isso que a gente tem que entender. E principalmente pelo lado das mulheres. Porque as mulheres querem tomar o papel do marido. O que eu mais tenho visto é que a mulher quer tomar o papel do marido. Nós somos mulheres. A gente poderia falar o contrário, mas a gente não está definindo mulher ou homem aqui. Pelo contrário, os dois são maravilhosos. Mas a maioria estão querendo, de fato, ser o chefe da casa. E o problema é que ninguém deveria ser o chefe, né? Deveriam ser parceiros. Parceiros, não é o chefe, é parceiros, é isso mesmo. Ai, gente, agora começou a pegar fogo o negócio, a gente tem que parar. Mas foi bom demais, já falei aqui pra vocês, né? Mais uma vez, Lucy, obrigada de coração, tá? Que Deus abençoe a sua vida grandemente, os seus filhos, sua casa, sua família. Obrigada de coração e vamos bater um papão ainda grande, tá? Que vai ser um enorme prazer. Você me recebe no seu consultório? Com certeza. Já estou convidada, já me convidei. Obrigada, Lucy. Queria deixar um beijo para o pessoal que nós estão assistindo. Obrigada, gente, né, por esse espaço, por essa diversidade de ideias, que isso é tão bom, né? Isso faz com que a gente cresça, com que a gente se expanda, porque o mundo é tão grande para cabecinhas tão pequenas. Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast maravilhoso, mas nosso carinho por vocês continua sempre a todo vapor, tá? Continue acompanhando nas redes sociais, pode nas entrelinhas com Eliana Lopes Oficial, e também acesse o nosso canal oficial do YouTube e acompanhe tudo que rola no Pode nas Entrelinhas com Eliana Lopes. Um beijo para vocês e até a próxima. Um beijo.